Bem-vindos a mais um encontro do Programa Intensivo de Formação da Gerência de Formação do CEPAM. Eu sou a professora Rosilei Cardoso Moreira, formadora do CEPAM, e hoje nós vamos dar continuidade à série de encontros Transformações Digitais da Educação, Limites e Possibilidades na Prática Pedagógica. Esses nossos encontros têm o intuito de valorizar o trabalho de vocês, colegas professores, gestores, toda a comunidade escolar que durante esse período atípico de 2020 não mediu esforços para levar educação de qualidade para os nossos alunos. Conforme nós combinamos no nosso encontro aqui do dia 2 de outubro, hoje nós visitamos uma escola e fomos verificar como é que esta escola passou por esse processo de adaptação, de transformação, que durante o ensino, do ensino presencial para o ensino remoto emergencial e, posteriormente, para o ensino híbrido. Nós fomos visitar a escola Solon de Lucena. E para falar um pouquinho sobre essa escola, quando essa escola surgiu, quando ela foi fundada, um contexto histórico da escola Solon de Lucena, nós vamos receber o professor Augusto Marinho. O professor Augusto Marinho é um professor formado em artes, especialista em tecnologias da educação, é o nosso colega aqui do CEPAM, formador do CEPAM. Seja bem-vindo, professor Augusto. Certo. Pois é, professor, nos conte aí um pouquinho a respeito da história do colégio, da Escola Estadual Solon de Lucena. Bem, a Escola Solon de Lucena foi criada em 1909, né, pelo superintendente municipal Ângelo Bittencourt. A primeira denominação dessa instituição foi Escola Municipal de Comércio de Manaus. E o seu objetivo era oferecer ensino técnico voltado para a área de comércio. Então, como o município não dispunha de um local adequado para a instalação da escola, a Associação de Empregados do Comércio cedeu parte do espaço do seu prédio, na Rua Barroso, centro, para a referida instituição poder funcionar. Sua inauguração aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1910 e funcionava apenas no período noturno. Em 1919, essa escola comercial iniciou suas atividades no então Grupo Escolar Silvério Neri, que à época funcionava num prédio em frente à Praça do Remédio. 2 anos depois, sua denominação foi alterada para Escola Municipal de Comércio Solon de Lucena, em homenagem ao então governador da Paraíba, vejam só, Solon Barbosa de Lucena. Agora, por que foi homenageado esse governador? Bem, Solon de Lucena havia sido o primeiro administrador a responder ao pedido de ajuda financeira feito pela Intendência Municipal dos Estados Brasileiros. A verba advinda desse governo seria utilizado para o auxílio à situação de miséria que se encontravam famílias carentes, sobretudo no interior, devido à crise da borracha. Lembra quando a borracha entrou em crise, né, a decadência da borracha, aconteceram muitas pessoas ficaram na miséria. Então, esse dinheiro veio justamente para atender essas pessoas carentes. Essa instituição de ensino incorporou as características de uma escola regular em 1923, quando passou a oferecer português, inglês, aritmética, francês, geometria e trigonometria. Vamos chamar umas imagens aí antigas do Solon. Certo. Então, dos seus antigos cursos técnicos, manteve-se apenas o curso de contabilidade. Em 1926, apareceu em funcionamento no Grupo Escolar Marechal Hermes, na Rua José Clemente. Transferiu-se novamente em 1936, dessa vez para a Escola Normal, no prédio do então Ginásio Amazonense Pedro II, na então Avenida Juarez Távora, antiga Rua Municipal e atual Avenida 7 de Setembro.
Ainda em 1931, essa escola, juntamente com as escolas primárias municipais, foi repassada ao Estado. E em 1936 instalou-se em um prédio na Rua Barroso, em que havia funcionado a Diretoria de Higiene Pública. 5 anos depois, muda outra vez de endereço e é transferida para o Grupo Escolar Nilo Peçanha, na Avenida Joaquim Nabuco. Em 1994, como uma nova organização de seu regime de ensino, passou a oferecer cursos de comércio básico e técnico em contabilidade. Além dessa reformulação, recebeu outras homenagens, nomenclatura, na verdade, Escola Técnica de Comércio Solon de Lucena. Esse mesmo ano, o interventor federal Álvaro Maia removeu o Grupo Escolar Marechal Hermes do prédio da Avenida 7 de Setembro, mais tarde ocupado pela Câmara Municipal de Manaus, para que o Solon de Lucena ali fosse instalado, né? E também, a partir de 1962, passou a chamar-se Colégio Comercial Solon de Lucena. 2 anos depois, foi transferido para a Rua 7, para sua nova sede, na Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo, ali onde ele se encontra. A quadra de esporte René Monteiro, hoje em ginásio poliesportivo, construída na área de frente da escola, foi inaugurada em 1966. E em 2009, a Escola Estadual Solon de Lucena completou 100 anos, professora. Então, é uma escola centenária, né? Muito bem, é isso mesmo. A Escola Solon de Lucena é uma escola que representa todas essas transformações pelas quais a educação vem passando ao longo das décadas. Ela veio se adaptando, em primeiro momento ela foi instituída para um determinado público, depois era o público mais voltado para a contabilidade, e hoje ela é uma escola regular de ensino, ela funciona nos 3 horários, ela é um exemplo dessas transformações. E nós vamos agora lá na Escola Solon de Lucena. Vamos conversar com a professora Estrela, que é uma professora formadora aqui do CEPAM, a professora Estrela é mestre em educação, e ela entrevistou o professor Eliabe Vasconcelos, que é o gestor atual da Escola Solon de Lucena. E eles vão nos falar um pouco a respeito dessas transformações pelas quais a escola passou nesse momento de sair do ensino presencial e chegar no ensino remoto emergencial, depois no ensino híbrido, e também um pouco dos projetos que a escola desenvolve lá em loco. A Estrela está lá na Escola Solon de Lucena. Seja bem-vinda, professora Estrela, professor Eliabe. Olá, Rose. Hoje estamos na Escola Estadual Solon de Lucena, com o gestor da escola, o professor Eliabe Souza de Vasconcelos. O professor Eliabe é formado em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, especialista em gestão escolar e em metodologia do ensino de língua portuguesa e suas literaturas. Professor Eliabe, é um prazer estar hoje aqui com o senhor. Gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre o regime de ensino da escola e as metodologias de ensino aplicadas aqui na escola. Bem, a nossa escola é uma escola de ensino médio. Ela funciona nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, com turmas do ensino médio. Professor Eliabe, quais os projetos desenvolvidos pela escola? Bem, nós temos alguns projetos aqui na escola, certo? Nós temos o projeto de entomologia, na parte de biologia, ele já vem sendo desenvolvido há algum tempo. Nós temos o projeto de música, né? A escola já possui um coral e agora dá continuidade a esse projeto de coral, um projeto de música, tá bom? E além do acompanhamento que é feito com os alunos, tá bom? Especificamente eu posso dizer do professor Arthur, que ele tem inclusive um canal no YouTube, né? Além desse acompanhamento, e os alunos eles trocam ideias e tem a oportunidade de ter contato com novos conteúdos que este professor da nossa escola, ele produz nessas redes sociais. Professor Eliabe, como o senhor percebe a adaptação da comunidade escolar ao processo de ensino remoto e híbrido nesse período de pandemia aqui na Escola Solon de Lucena? Bem,
tudo foi muito novo, né? Aconteceu de forma muito rápida. Todos nós sabemos disso, das dificuldades encontradas no geral, certo? Porque todos os professores e todos os alunos que não tinham acesso às tecnologias, essas ferramentas, eles tiveram que rapidamente se adaptarem a essas novas situações. Mas, assim, é um processo, né? Que todo mundo vai aprendendo aos poucos. Então, eu percebo que agora muitos já têm uma maior intimidade com este processo, com o contato com essas novas tecnologias, com os aplicativos. Então, nesta etapa que nós estamos, nós já caminhamos bastante. Mas, lógico, houve muita dificuldade neste contato, né, para que se desenvolvesse essa cultura deste contato com essas novas tecnologias. Professor Eliabe, como o senhor percebe o projeto desenvolvido pelo professor Arthur, que utiliza tecnologias digitais da informação e comunicação? Bem, o professor Arthur ele trabalha assim, de forma brilhante, né, essa questão do projeto. Como eu disse anteriormente, nós temos experimentado um novo momento, novas situações com o trabalho do professor Arthur, que é esse contato maior com o aluno de forma remota, né? Inclusive com a página dele no YouTube, com novas ideias, novas colocações acerca da matemática. Então, é uma experiência muito boa, né? Com certeza, os professores que conseguem visualizar esse trabalho do professor, eles são incentivados, né? Eles são motivados a desenvolverem os seus trabalhos envolvendo essas novas tecnologias. Obrigada, professora Estrela, professor Eliabe. Realmente, essa forma repentina com que nós nos assolamos com a pandemia modificou a nossa forma de fazer educação, a nossa prática pedagógica de uma forma abrangente. Não só os professores, os gestores, os alunos, nós também, professores formadores aqui do CEPAM, também mudamos as nossas práticas. Antes a gente fazia, não é mesmo, professor Augusto? Verdade. Formação presencial, formação via plataforma EAD, e depois nós passamos a fazer formações, continuamos com as formações via EAD, mas num processo autoinstrucional, e passamos a fazer formação aqui. Essas formações aqui na tela. Nós também precisamos nos adaptar e nos transformar digitalmente para fazermos agora esses encontros virtuais que nós estamos tendo e participar, interagir com os colegas nos chats, no chat do app Aula em Casa, no chat do YouTube. Então, a nossa forma de interagir também com os professores mudou, se transformou, não é isso, Augusto? Verdade, aprender essas tecnologias de vídeo, né? Como se colocar, como trabalhar a voz, né? Isso é importante. Tudo isso é novo para todos nós, Certo. Nós também estamos nos adaptando. Eu agradeço a sua participação, professor Augusto. Certo. Seja sempre bem-vindo. O senhor aqui faz parte da nossa equipe e está sempre conosco contribuindo. Muito obrigada. E nós falando em adaptação, em transformações digitais, nós vamos falar agora com a professora Evana Arce, que entrevista o professor Arthur Lopes. O professor Arthur Lopes já esteve aqui conosco no programa anterior, do dia 2, falando a respeito do projeto que ele desenvolveu, da maneira que ele foi também transformado digitalmente, passando de um professor analógico para um professor digital, vamos dizer assim. E a professora Evana, formadora do CEPAM, professora especialista em tecnologias educacionais, Google Education, né, nossa formadora Google, está lá na Escola Solo, em loco, para verificar e conversar com o professor Arthur a respeito desse processo, desse projeto que ele desenvolveu lá na Escola Solo de Lucena. Seja bem-vinda, professora Evana e o professor Arthur. Oi, Rose, tudo bem? Eu estou aqui agora com o professor Arthur que já é conhecido aqui, já é famoso nas telinhas do CEPAM. Vou fazer algumas perguntinhas para ele aqui sobre o trabalho dele exercido aqui na Escola Solo de Lucena. O professor Arthur é mestre em matemática e faz um trabalho excepcional, maravilhoso com os alunos aqui do Solo. Então, professor, qual é o seu diferencial na sala de aula? Em que diferencia seu método, a sua abordagem da escola do ensino tradicional? A principal diferença que eu creio que nós temos é o nosso grupo, onde eu envio os vídeos
que eu mesmo elaboro para os alunos, né? Na verdade, o nosso trabalho é complementar as aulas que são veiculadas no Aula em Casa. Então, o assunto que é passado lá, que nós já temos o cronograma, né? Eu faço um vídeo um pouco trabalhado em forma de exemplos e complementa o assunto dentro de sala. Uma vez que a gente só tem 2 encontros na semana, muitas vezes até 1, dependendo da escala de horário. Então, essa abordagem diferencia e também beneficia até eles, para eles entenderem um pouco mais do assunto e a gente voltar o foco na sala apenas para dúvidas, né, que possam surgir das atividades. Ótimo, bacana. E os alunos, eles responderam bem a essas atividades diferenciadas, essa nova abordagem, essa sua maneira de trabalhar com eles? Como é que foi a resposta deles? A maioria, sim. Eu acho que o alcance que eu tive depois que eu fiz a abertura para grupo de WhatsApp, que antes a gente era vinculado muito à sala de aula virtual do Google Classroom. Só que como ela depende de login, depende de e-mail, todo esse trâmite, a abertura do WhatsApp foi melhor, porque eu pude enviar os vídeos, eles assistirem diretamente, baixarem no telefone deles. E a adesão deles foi muito melhor também em relação ao nosso contato, que antes aquele contato ficava restrito apenas à sala de aula, agora eu tenho como dar feedback para eles das atividades, tudo isso mediante o nosso grupo. Então, eu creio que em porcentagem, 60% a 70% de aproveitamento e de adesão deles no nosso trabalho a partir de agora, né? Nossa, bacana. E para a última pergunta, quais foram os principais benefícios que a sua abordagem trouxe para o ensino e aprendizagem desses alunos do ensino médio? Acho que a principal contribuição que ele trouxe para eles foi justamente essa nova visão do ensino médio, de eles não pensarem apenas naquilo que é passado em sala, que o estudo é somente naquele horário dentro da sala de aula. Então, deles poderem ter acesso a materiais, a links, deles ganharem essa habilidade de poder buscar, de sondar conteúdo em outras redes, como o YouTube, etc. E também eu acho que no nosso trabalho pedagógico, no meu principalmente, eu vejo que trouxe a mudança de eu utilizar essas videoaulas como complemento. Eu acho que isso fez com que eu pudesse ofertar mais para eles aquilo que eu gostaria de fazer em tempo de sala de aula, que não era suficiente. Então eu consegui dar um foco para eles em outras situações que o tempo de sala não permite, como a gente trabalhar questões de vestibulares, como a gente reforçar um pouco mais o conteúdo, de eu poder ter uma linguagem menos formal também, como a gente está se tratando em vídeo, não precisa de toda aquela formalidade dentro de sala, então eu posso ser um pouco mais com a linguagem voltada para o que eles usam normalmente. Então isso com certeza contribuiu com todo o processo, tanto para mim principalmente, para eu ver essa nova maneira de trabalhar o conteúdo, quanto para eles ganharem essa ideia de que vai além da sala, de que não é só aquele momento da sala, aquilo que o professor está passando dentro da sala, explorar esse mundo de informação na rede. Muito bom, incentivar a autonomia dos alunos e expandir a sala de aula, né? Expandir, inclusive, através de algumas redes sociais que o professor usa, inclusive tem um canal dele no YouTube, que é o Exatalizando, tá? A gente vai deixar aqui as redes sociais para o canal do professor, para vocês terem acesso e incentivar. A ideia disso tudo aqui é incentivar outros professores, ver como é possível fazer umas coisas diferentes que possam sempre ajudar e colaborar para o ensino dos nossos alunos. Até mais. Obrigada, Evana. Obrigada, Arthur. E é isso mesmo que o professor Arthur falou. Nós estamos nos transformando, nos adaptando e cada método ele vai se adaptando, ele vai sendo analisado e avaliado pelo professor, pela escola, pela comunidade escolar e vai sendo adaptado de forma a atender o maior número de alunos possíveis, a demanda daquele momento que aquela determinada escola tem. E se nós estamos falando de alunos, se nós estamos falando de atividade, de material produzido, preparado para o aluno é o ator principal desse nosso momento. A escola ela não é feita só de gestor, de professores, de técnicos. A escola ela tem como foco o aluno. Então nós vamos agora ouvir algumas alunas lá do Solon de Lucena quanto à perspectiva que elas têm a respeito do ensino híbrido, as características desse processo todo, como é que elas passaram por tudo isso, quais foram as dificuldades que elas encontraram. Então vamos dar uma conversadinha com a Letícia e a Vitória.
As características positivas que eu vejo no ensino híbrido é expandir os nossos conhecimentos, melhor aprendizagem e também adaptar-se em períodos novos. O que foi muito legal foi os vídeos que o professor disponibilizou para nos ajudar, para complementar nas aulas principais. Isso foi muito legal, ajudou a entender mais, compreender mais sobre o assunto. Eu acho que a tecnologia aplicada pelo professor Arthur facilitou, sim, o aprendizado. Por quê? Foi a melhor forma que poderia ter nos ajudado a estudar em casa, porque tem muitas pessoas que não têm condições e, para isso, ele ajudou muito nas aulas dele, eu aprendi muito com isso. Sim, eu tive dificuldades por conta, para mim, eu perdi meu celular já faz um mês. E eu tive dificuldades para assistir aulas online, mas a televisão me ajudou muito, os canais também me ajudaram muito. Então, mesmo sem celular, eu fui procurar a televisão para me assistir. Obrigada, Letícia. Obrigada, Vitória. E é isso mesmo. O trabalho do professor Arthur contribuiu muito, ajudou, colaborou para que as alunas aprendessem, pudessem acessar. E nós sabemos que não é feito só de pontos positivos. Nós tivemos também algumas dificuldades. Essas dificuldades de acesso puderam ser dirimidas um pouco, diminuídas, com todo o leque de opções que a Secretaria de Educação fornece. Porque nós temos as transmissões pela TV aberta, nós temos o app Aula em Casa, nós temos também o YouTube. Isso abre a possibilidade, dá uma autonomia para o aluno escolher acessar aos objetos de conhecimento por aquela plataforma que ele tem mais condições, que estão mais favoráveis para ele naquele momento. Ora pelo celular, ora pela televisão. Então isso foi muito importante e ajudou bastante, como disse a nossa colega aluna lá da Escola Solon de Lucena. Mas a Escola Solon de Lucena não tem só esse projeto, não. Como disse nosso colega professor Augusto, é uma escola centenária e ela desenvolve muitos outros projetos. A professora Estrela ainda está lá na Escola Solon de Lucena dando uma passeada e conhecendo os projetos que a escola desenvolve. Nós vamos verificar agora um projeto muito interessante do professor Anderson, que trabalha lá na Escola Solon de Lucena, e como é que ele fez para adaptar esse projeto, que ele já desenvolvia antes, nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Sejam bem-vindos, professora Estrela, professor Anderson. Rose, agora eu estou aqui com o professor Anderson Mota, professor de Biologia dos alunos do 2º e 3º ano. O professor desenvolve o projeto Zoosolo e dentro do projeto Zoosolo nós temos o projeto de entomologia e já estamos aqui com várias coisas sobre o projeto. Eu vou pedir ao professor Anderson que fale um pouquinho do projeto para nós. Professor, conte para nós como é que esse projeto começou a ser desenvolvido aqui na escola e quais alunos participam. Eu ouvi falar que até alunos que já são egressos da escola também participam do projeto. Fale um pouquinho para nós. Bem, o projeto começou ainda em 2015, eu e o professor Zimar Brasil, na escola Severiano Nunes, e lá a gente conseguiu formar uma coleção de mais ou menos uns 600 espécimes, certo? E aí, quando eu vim para cá em 2018, eu quis dar andamento disso no ano de 2019. Conseguimos formar uma equipe boa de alunos, por volta de 30 alunos, e aí iniciamos as coletas nas regiões urbanas e periurbanas de Manaus. Eles foram ensinados o que coletar, o que não coletar, como conservar. E unido a isso, a gente está sempre se comunicando via WhatsApp e via Instagram, para a gente poder ter uma boa base de comparação dos nossos insetos com os insetos que constam em páginas profissionais da área de entomologia. Então, a gente meio que consegue mesclar a parte digital, né, através da página do nosso projeto, e também da parte física aqui do nosso projeto. Eles conseguem assimilar muito bem, a gente consegue fazer uma espécie de interdisciplinaridade, no qual a gente mescla ecologia, evolução, taxonomia e várias outras sub-áreas dentro da biologia. E aí a gente está tentando terminar essa coleção entomológica ainda esse ano e com projeções para o ano que vem de fazermos uma coleção de peixes. E assim por diante, uma coleção por ano, ao final de uns 5, 6 anos a gente vai ter um laboratório com uma boa coleção zoológica. Professor Anderson, eu estou vendo aqui alguns espécimes já aqui disponíveis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como esse material foi coletado e se há uma previsão
de disponibilizar esse material em alguma rede social para que outros professores também possam utilizar este material? Sim, é uma projeção de que nós lançaremos em breve um quadrinho contando a história do projeto e o outro quadrinho que vai ser feito por outro aluno chamado Fábio, contando o passo a passo de como executar uma coleção entomológica, ainda mais na nossa região que é tão rica e tão vasta, né? De preferência, alunos que moram em regiões periurbanas, eles são ótimos candidatos a coletar bastante material para que a gente possa, então, fazer as coleções. Mas os alunos que moram em região urbana também podem coletar sem grandes dificuldades. Lógico que em alguns grupos é recomendável que eles não coletem apenas o professor, como, por exemplo, vespas, abelhas, bichos peçonhentos, né? Mas, de todo, é relativamente simples estabelecer uma coleção entomológica. Então, professor, esse material que nós temos aqui coletado, ele é um material que foi coletado só na região urbana? Sim, a maioria dos espécimes presentes aqui foram coletados na região urbana e periurbana. Por sorte, nós tínhamos muitos alunos que moram em regiões próximas de fragmentos de mata. Isso facilita mais a coleta de espécimes mais vistosos, maiores, mais representativos. Mas essa coleta também pode ser feita em região urbana, só que com uma riqueza menor de espécimes. E aí a gente vai mesclando aqueles alunos que trazem espécimes mais vistosos com espécimes mais comuns, e a gente vai incrementando e com um pouco de criatividade a gente consegue estabelecer uma boa coleção. Professor, existe uma página, um espaço onde esse material está disponível ou vai ser disponibilizado? Sim, nós temos uma página no Instagram chamada PZooSolon, zoo de zoologia, exatamente, e aí nós estaremos disponibilizando ao final do projeto o guia passo a passo, apesar de que já existe bastante dentro da literatura, mas o passo a passo nunca custa fazer de forma mais didática, né? A gente pretende fazer em forma de gibi. E aí que vai possibilitar, inclusive, o ensino fundamental de aprender muito bem essa parte mais técnica, mas de uma forma bem didática, através justamente dessas mídias, do Instagram e do gibi que vai ser exibido lá. Professor, se algum professor de outra escola quiser vir aqui, trazer seus alunos para conhecer esse acervo que o senhor tem aqui, é possível? Com toda certeza. O professor agendando um horário, desde que esteja dentro do meu HTP ou dentro de uma sexta-feira, atualmente, né, que é quando a gente cumpre o nosso HTP, é perfeitamente possível. Até porque a intenção nossa é fazer com que as escolas cada vez mais tenham coleções, porque é muito infrutífero você ter uma riqueza grande como a gente tem na Amazônia, sem poder explorar ela de forma nenhuma, ou explorando pouquíssimo, ou apenas em sala de aula. O laboratório ele é um lugar indispensável ao aprendizado prático. Professor, em período de pandemia, a escola parou e esse projeto já vinha sendo desenvolvido mesmo antes da pandemia. Sim. Como o senhor continuou o projeto durante o período de pandemia? Bem, nós fizemos basicamente através do WhatsApp, os grupos de WhatsApp, e sempre fazendo um bate-bola com eles a respeito das ordens, das classes, da importância e por aí vai. Obrigada, professor Anderson, pela entrevista, por falar um pouco sobre o projeto de entomologia desenvolvido aqui na escola. Rose, agora é com você. Obrigada, Estrela. Obrigada, professor Anderson. Extremamente interessante esse trabalho que o professor Anderson vem desenvolvendo. Nos chama bastante a atenção que o professor utilizou, sim, das tecnologias digitais para poder manter esse contato com o aluno. E bem interessante quando ele diz que durante o ensino remoto ele teve um pouco mais de dificuldade, mas que quando a escola adotou o ensino híbrido, foi possível retomar todas as atividades que eles faziam antes. O projeto que já acontecia antes no ensino presencial, ele voltou à tona e voltou com todo vapor. Está aí para mostrar que é possível, sim, durante esse período de ensino híbrido, nós realizarmos todas as atividades que já realizávamos no presencial. É claro que com algumas adaptações. E, para isso, a tecnologia está aí para colaborar e para contribuir. Mas a escola Solon é uma escola de ensino médio. Funciona nos 3 horários. Então, como todas as escolas já de ensino médio, comumente já sofrem um pouco com a evasão escolar. E nesse nosso retorno de forma híbrida, a escola Solon também passou por isso. Então, os índices de evasão começaram a preocupar e algumas iniciativas foram tomadas pela escola
para tentar solucionar esse problema que se apresentou. Mais uma vez, a Escola Solo mostrando essa capacidade que ela tem de se adaptar frente às dificuldades, frente às situações que aparecem. E então, elas fizeram um projeto, um programa de resgate desses alunos inicialmente evadidos. Para isso, a professora Evana está conversando com a professora Márcia Regis, lá na Escola Solo, para ela contar um pouco desse trabalho que ela faz de resgate dos alunos, utilizando também alguns aplicativos, uma certa tecnologia. Professora Márcia, professora Evana, bem-vindas. Oi, Rose. Estou aqui agora com a professora Márcia Regis, professora especialista em língua portuguesa e tecnologia da informação. Ela está também concluindo mestrado em educação. E ela vai contar para a gente um trabalho que faz de resgate de uns alunos que andaram desaparecidos aí na pandemia e vai contar para a gente como que ela faz por meio do WhatsApp. Olá, professora Rose, olá para todos. Eu faço esse trabalho durante a pandemia, eu fiz e continuo ainda fazendo porque tem alunos que não voltaram. Eu percebi que na plataforma eles não acessavam muito. E isso me dificultava a comunicação com eles. Aí, o que eu resolvi fazer? Criar o grupo do WhatsApp. Pelo grupo do WhatsApp, a gente faz a aula, onde eles entram, eu mando para eles acessarem o WhatsApp com as informações que eu tenho, que eu mando. E, no caso de dúvidas, eu mando áudio. E aí, eu começo a pesquisar dos alunos quem conhece quem, que não está indo, que tem o número do telefone onde eu posso entrar em contato. E aí eu consigo na maioria das vezes. Quando eu não consigo, aí eu tenho os meus alunos chaves, que eles são bonificados, e assim a gente vai trazendo os alunos, e agora estou vendo que alguns alunos que já estavam perdidos, que já tinham desistido, estão voltando e estão me procurando para ver o que está fazendo. E aí eu mando ficar atento no grupo do WhatsApp, que eu vou botando as informações, e aí ele começa a fazer. E assim eu estou conseguindo resgatar muitos alunos, principalmente o terceiro ano, que são as turmas que eu trabalho. E esses alunos que a senhora conseguiu o contato, eles já estão agora frequentando normalmente a escola? Na verdade, eles não frequentam normalmente. Eles vieram para saber se ainda tinham condições de passar. É claro que eles sempre vão ter condições de passar quando aparece, porque a gente tem agora essa apostila de apoio que foi enviada para a gente aqui, e aí eu vou passando trabalho através daquilo, e eles vão fazendo do mesmo jeito que faziam, mandando. Mas aí, pelo menos uma vez, ele tem que vir aqui para mostrar que foi ele que fez. Porque como eles ficam muito tempo, eu não lembro mais, às vezes, nem da letra, nem da fisionomia. E como eu trabalho muito com redação, com cadernos separados, então eu preciso que ele venha pelo menos uma vezinha aqui só para eu ter certeza, para ele assinar e eu ver que a letra foi ele que fez. E eles vêm numa boa, e me procuram, depois vê os trabalhos, fazem, aí mandam, eu corrijo e pronto. Professora, mas esses são alunos com comorbidade? Alguma comorbidade? Por isso que eles frequentam menos a escola? Olha, nós temos casos, não por esse motivo, mas porque tem grupo de risco na família ou mora com pessoas de grupo de risco. E outros porque desistiram até por conta da idade e trabalhando. Então, em vez de vir procurar uma transferência, eles resolveram desistir. Mas como eles estão no terceiro ano, eles não podem desistir. Então, a gente tem que estimular esses alunos a não desistir, eles estão no terceiro ano. Então, falta pouco para se formar, e eles vão se formar. É só fazer as atividades. E aí a gente consegue resgatar eles assim mesmo trabalhando. Já conseguiu um bom número, então. A maioria dos alunos conseguiu retornar, conseguiu entrar em contato para realizar as atividades. Olha, eu posso te garantir, eu não consegui 100%, mas 80% dos meus alunos vão estar tudo aprovado aí, dos terceiros anos, das turmas que eu trabalho. Legal, muito obrigada, professora. Rose? Obrigada, professora Márcia. Obrigada, Evana. Realmente é muito interessante ver como que a tecnologia ajuda nesse processo, esse trabalho brilhante da professora Márcia, de resgate, para que mesmo num período tão adverso, a gente não deixe
ninguém para trás. Nós temos aqui alguns comentários no chat, isso também é muito bacana, que vocês estão sempre interagindo. Um ponto que ficou evidente com a pandemia é a dificuldade de acesso à tecnologia para crianças de famílias mais pobres. Então é preciso considerar a questão que não é somente a oferta das aulas não presenciais, mas o acesso a esses meios tecnológicos. Isso é muito bacana, realmente. A gente também pensa nisso, a Secretaria tem pensado em como colaborar nesse sentido para ajudar. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da Escola Solo, o professor Eliabe, nosso gestor, professor Anderson, professor Arthur, professora Márcia, também aos alunos, a Coordenadoria 3, a professora Gina, que estava lá na escola, também dando uma força. Esse trabalho que nós fazemos é para vocês, nossos colegas professores. Então, se você, na sua escola, tem um projeto interessante, entre em contato aqui conosco. Quem sabe a gente vai continuar em 2021 fazendo essas ações, indo até as escolas, mostrando como é que funciona, como é que está lá na escola, em loco. E isso é bem interessante para nós e também para vocês. Nós queremos ouvir vocês, professores. Esses momentos são feitos para nós, para vocês, com a ajuda de vocês, a participação dos colegas aqui no chat, a Isabelle dizendo que nós precisamos realmente de projetos e ações de resgate dos alunos. Isso também realmente é algo muito bacana, o que a Escola Solon está fazendo e serve também para outras escolas. Nós estamos também agradecendo aqui, parabéns aos queridos professores pelo trabalho desenvolvido lá da CDE 3, muito bem. E nós estamos muito felizes em ter colaborado e podido mostrar, valorizar também aqui pelo Centro de Formação, pela nossa gerência, esse trabalho que vocês realizam aí. Muito bom também a Márcia, a Sueli, muito show os projetos do professor Arthur e do professor Anderson e toda a equipe do Solon. Isso é muito legal, essa interação. Os nossos programas, eles são feitos assim, com a nossa atividade, com vocês, professores, aqui no estúdio, e também a participação de vocês nos chats, elas nos ajudam muito, vão nos dando esse feedback do que está acontecendo. O professor Eliabe, nosso gestor, obrigada a toda a equipe do CEMEAN, do CEPAM, pelo trabalho desenvolvido, agradecemos o carinho, nós é que agradecemos a hospitalidade de vocês com a nossa equipe lá, isso é muito bom mesmo, é gratificante. O ano de 2020, ele foi um ano atípico. Essa pandemia modificou a nossa forma de fazer educação, a nossa forma de pensar educação. Então, em nome do Centro de Formação Padre José Anchieta, da Gerência de Formação, da Gerência de Parcerias, nós queremos agradecer a todos os palestrantes, a todos os colaboradores, os professores que estiveram conosco aqui no estúdio, participando dos diálogos formativos, das nossas palestras, dos tutoriais, dos nossos encontros aqui, das nossas formações. Esse trabalho foi feito sempre no intuito de dar mais subsídio para que você, professor, possa trabalhar e passar por esse processo diferente, difícil, que nós estamos passando nesse ano. Então, eu agradeço muito a todos vocês da escola que nos assistem, que são o nosso público, que estão aí, que interagem no chat do app, do YouTube e que ficam assistindo mesmo depois, por muito tempo a gente tem acompanhado aí os acessos de vocês no YouTube. Muito obrigada. As nossas formações, elas são pensadas e preparadas para vocês, mas também com vocês, com as sugestões de vocês, nossos colegas. Então, muito obrigada e esperamos em breve voltar em 2021 com outros encontros formativos, de forma a sempre levar para vocês, nossos colegas, subsídios que fomentem a educação no estado do Amazonas. Muito obrigada.